Olá a todos, temos aqui connosco a Andrea. Olá, Andrea. Olá. Tudo bem? Então, vieste-nos apresentar os teus livros, não é? Yeah. Queres falar um pouco sobre eles? Temos aqui o teu primeiro livro. Muda o meu nome. Yeah. Então, olha, este livro é assim o meu primogénito, estás a ver? Fala sobre identidade, bullying, é direcionado aos adolescentes, já vai na segunda edição e tenho feito apresentações nas escolas como autora nacional e desenvolvo uma sessão que é Tu Tens Valor. Ok, muito giro, muito giro. E é um livro ilustrado, estás a ver? Assim, Uau, que lindo. retrata a vida de uma adolescente com uma amiga mais velha e a sua família. E é um livro que eu fiz mesmo para evangelizar. Então, o trabalho que eu tento desenvolver, claro que numa escola não posso chegar lá e falar de Deus, não é? Mas a ideia é de facto ir apresentar as histórias de modo interativo, de modo que diga respeito à vida dos adolescentes e com os outros livros das crianças, não é? Claro, muito bem. Temos aqui o teu segundo livro, não é? O segundo bebê. Isso. Zezé é um miúdo guloso. Estas ilustrações estão incríveis do teu livro. Estão muito giras. Obrigada. Foi a Sana, é uma menina de 12 anos que fez as ilustrações, ela é que desenvolveu as ideias, e depois o Bernardo, que é um jovem aqui de Lisboa, que também é assim muito criativo, pegou nas imagens dela, transformou no digital. Essa história trabalha temas da alimentação saudável, é assim, a vida tem que ser equilibrada, estás a ver? Por isso é que o menino anda de bicicleta, que é para ter equilíbrio, só que ele é um bocado desequilibrado na alimentação, no comportamento, e depois ele vai aprender uma lição, como é que, através do conselho dos pais, como é que ele pode fazer escolhas mais saudáveis para a sua própria vida. E a Câmara de Pontessor já trabalhou essa história com quase 400 crianças. 400 crianças? Yeah. Uau! Porque, repara, a minha ideia para ir às escolas não é vou à turma de moral evangélica. É ir a todos. Porque aí era uma via mais fácil, então eu escolho o difícil. Estás a ver? Ok. Ok, como é que me podem convidar para ir à escola? Perguntas tu? Sim, boa questão. Não Boa é? questão. Como é que os professores de moral evangélica te podem convidar para ir às escolas? Isso. Eu diria que há todo um mundo de possibilidades, em que pode ser através de um pai, pode ser através de um estudante, pode ser através do professor bibliotecário, porque de facto é fixe quando vou trabalhar com os outros alunos, para que não seja só restrito aos alunos da moral evangélica, para haver um maior alcance. Sim. Então às vezes vou através da disciplina de cidadania, outras vezes vou, por exemplo, escolas primárias, gente que já ouviu falar das histórias e me convida para ir às escolas, estás a entender? Pronto, e há assim todo um mundo de possibilidades em que outra coisa, eu levo jovens comigo às escolas. Até já te desafiei a ti, não foi? Sim, é verdade. É verdade. E porquê? Porquê? Porquê é que tu achas? Acho que é porque é uma experiência nova, também nos está a dar oportunidades que não teríamos se fosse de outra maneira. É principalmente para tu usares o teu talento e porque 1 mais 1 dá 2, não é? Jesus mandava os discípulos 2 a 2. Sim. Então se vamos para um campo mais difícil, é muito mais fácil 2 pessoas. Para além disso, é muito mais interativo para quem está a assistir. Sim. E a ideia de facto é levar música, por isso é que estes meus livros já têm músicas associadas, feitas por jovens. E depois há outra cena que é, os jovens têm uma idade mais próxima dos alunos. Sim. E então Eles vão se identificar mais. lá está. Exatamente. Às vezes são assim vários objetivos muito estratégicos. Muito bem pensado. Então, estávamos a falar do teu segundo livro e temos aqui uma outra coisa, não é um livro, mas muito gira associada a este livro. Queres falar sobre isto? Olha, Tu criaste? Eu criei 3 versões diferentes, portanto tem aqui estes 2 e tem esse também, é dessa história, só que são cadernos ou blocos, tanto dá para adultos ou crianças, é como se fosse um material promocional do livro, ok? Como eu também já não tenho muitos livros do Zezé, depois tenho que avaliar se faço uma nova edição ou não. Portanto, corram para comprar. Exato. Boa. Eu acho que é fixe quando nós podemos
fazer coisas que podem transmitir boas mensagens. Então este, por exemplo, diz um hábito saudável em que vou começar, uma nova habilidade que vou aprender, um grupo de amigos que vou elogiar, um lugar novo que vou visitar, um clube que vou criar, que essa ideia de criar um clube tem mesmo a ver com a história. Sim. Porque o Zezé depois, ele lembrou-se de fazer uma coisa gira lá no fim da história. Mas isso é para quem lê. Mas temos que ver. E temos o teu livro mais recente. Sim. Está relacionado com o que está aqui em cima da mesa. Sim, é O Meu Mundo de Papel. Esta história é, assim, algo mesmo fixe para mim, porque eu não pensava escrever esta história e foi um desafio. Eu participei num workshop de escrita e quando eu li esta história, 2 pessoas estavam a chorar e eu, o que é que se passa aqui? Então a escritora, que por sinal escreve o prefácio da história, ela disse, tu tens mesmo que fazer um livro dessa história, a história do Simão. O Simão tem um sonho, esta história fala sobre talentos, dons e da forma que os pais devem apoiar os filhos, estás a perceber, para exercitar esses dons. E então é um livro que de facto é assim muito atrativo pela cor e ele quer ser ilustrador, então vai buscar materiais lá de casa e todos os meus livros são solidários, estás a ver, tem esta marca. Também podem vê-los no meu site que é www.andrearamos.pt e podem consultar lá o que é que eu estou a fazer. Também tenho um programa que é direcionado a pais. Queres falar mais sobre isso? É assim, é um programa que depois podem explorar, mas já tenho desenvolvido presencialmente em escolas. Também tenho alguns vídeos onde já fiz algumas gravações com esse programa para transmitir também bons valores aos pais e como é que pode ser um melhor relacionamento com os seus filhos, estás a perceber? Ok. Estavas a falar do Simão. Sim. E ouvi dizer que tu tens um Simão mesmo, não é? Tenho um bonequinho que é mesmo o Simão. A ideia é que os miúdos possam ter o livro e também o boneco. E porquê? Porque também é uma forma de ajudar malta que trabalha em artesanato, estás a ver? Então há a Emília fez o Simão e a ideia é de também ajudar dessa forma, trazer outros dons que pessoas têm, estás a ver, para dar a conhecer esses dons. E quem quiser adquirir o bonequinho com o livro, também faço um desconto. Uau, muito incrível, estou muito mais esclarecida. Muito obrigada. Bem, estamos de volta. Isso! E agora eu queria perguntar-te mesmo concretamente. Certo. Imaginamos que eu sou uma professora de moral evangélica e eu quero convidar-te para ir à escola e apresentar os teus livros. Como é que eu posso fazer? Ok. Não sei se tu sabes, eu já dei aulas de moral evangélica durante vários anos e também colaboro com a MACEP. E o que eu acho mesmo fixe é a oportunidade e o terreno aberto que o professor tem. Sim. Então, ok, tu tens a tua turminha de moral evangélica e queres abranger os outros alunos. O que é que tu fazes? Vais via coordenadora de departamento, se estiveres lá no segundo ciclo ou algo assim, mas se for uma escola primária, há de haver uma pessoa responsável pela escola, não é? Então é falares com as pessoas que estão na escola, ou por exemplo, imagina que tu estás no 3º ciclo e tu queres não só a tua turma, mas abranger outras turmas. Sim. Podes ir falar com o professor bibliotecário, estás a ver? Conheço uma autora nacional, que ela vai às escolas, faz uma sessão interativa e fala sobre, tu tens valor, sobre temas da vida dos adolescentes, ainda por cima não vai sozinha, é um programa assim dinâmico. Sim. E tal. Ou por exemplo, com o Zezé, se for 1º ciclo, faço jogos associados à história, estás a ver? É isso que as pessoas podem dizer, que é algo também divertido. Sim, que é interativo. Algo... Exatamente. E depois, claro que o professor, quando está na própria escola, sabe quais são os elementos que ele pode contactar. Sim. Eu já fui apresentar 2 livros num agrupamento, porque eu tenho uma amiga no Norte
que conhece uma pessoa que trabalha numa escola aqui em baixo e essa pessoa é líder do ATL. Então eu contactei depois com a líder do ATL. Sim. E nessa escola penso que nem existe moral evangélica. Ou, por exemplo, fui agora trabalhar numa escola profissional, onde fiz também o programa com os pais. Trabalham lá 2 professoras, uma pertence à direção da escola, mas quem conhecia mais o meu trabalho era a outra, estás a perceber? Sim. Ou seja, é perceber na realidade como é que pode acontecer. E então, como estava a dizer, nessa escola do Norte, foi uma menina, que não é crente, que leu este livro, pediu à professora para ler os 12 capítulos na turma, a professora deixou. E a professora viu que a história tinha valor e disse, eu quero que esta autora venha cá. E a partir daí convidaram-me para eu ir à escola. Estás a entender? E como é que fizeram? Essa professora depois falou com a professora bibliotecária e foi muito fixe, sabes porquê? Depois ainda fizemos lá o programa Cozinha Esta Ideia e serviu também para valorizar a professora de moral evangélica. Além disso, arranjei ali um tempinho e também participei depois na aula de moral evangélica. Então, tudo são possibilidades. Muito bem, muito bem. Ok, e outra questão, como é que funciona em relação aos custos? Quanto é que custa? Boa. Olha, geralmente os autores cobram um valor por sessão. E, como eu já te expliquei que quero fazer algo mesmo muito estratégico, Sim. é que não seja desculpa para as escolas não me convidarem, estás a ver? Então, geralmente eu digo, olhem, se a escola puder pagar-me a deslocação, e se eu puder vender alguns livros na escola, porque se eu tiver os custos de deslocação é muito mais fácil, né? Não cobro pela sessão, aí eu dou o meu tempo e o meu trabalho, mas a verdade é que geralmente as escolas têm orçamento para isso, para convidar autores para ir fazer este trabalho, estás a perceber? Ainda agora aconteceu nessa escola do Norte, eles pagaram uma deslocação, claro que depois, por acaso, tive que lá ficar 2 dias, então fiquei na casa de pessoas de família, por exemplo. São sempre alternativas que se encontram. Ok. Muito obrigada. Estamos de volta outra vez. Então, como é que um professor de moral evangélica pode trabalhar os teus livros mesmo na disciplina? Ok. É assim, por exemplo, este livro, como é que os professores podem usá-lo? Podem trabalhar capítulo a capítulo. Além disso, eu já tenho roteiros preparados para como se fosse fazer uma viagem pelos temas da história. E quem compra o livro, eu ofereço esse roteiro, envio por e-mail. E imagina, já houve exposições nas escolas com livros, estás a ver que os miúdos fizeram trabalhos. Eu acho isso fantástico, para passar bons valores, para deixar lá as sementinhas, para depois elas produzirem. Sim. Pronto, é basicamente isso. Ok. E tu ainda tens outra estratégia, não é? Então é assim, imagina que tu estás numa igreja e eu vou a uma escola perto de ti. E eu digo-te, Miriam, queres vir comigo à escola? E o que é que tu dizes? Bora! Mas não sabes para quê. Pois, também é verdade. Então, eu combino contigo para tu participares naquilo que vamos fazer. Por exemplo, já te expliquei que um jovem canta uma música, mas se tu gostares de cantar, podes cantar a música dele. Estás a ver? Se gostares de fazer jogos, eu explico-te e fazes um dos jogos, por exemplo, do Zezé. Mais ainda, é que ponho-te em contacto com alguém da escola. E como tu estás perto, como vives perto da escola, podes convidar o teu grupo de amigos na igreja para fazerem um concerto na escola, porque depois já tens o contactos lá na escola. Na escola, estás a ver? Sim. Depois não é só o professor de moral evangélica ou assim, porque às vezes pode não haver moral evangélica na escola, como já tem acontecido. E a ideia é, de facto, para que as igrejas deem alguma continuidade a este trabalho. Muito bem. Não achas que é fixe? Sim, é muito fixe mesmo. Conto contigo para vires comigo a uma escola. Está combinado. Então, e para finalizar, tu tens alguma coisa a acrescentar? Olha, primeiro quero fazer-te um desafio para depois leres uma sinopse de algum dos livros. Ok. E tenho deste livro na apresentação
Uma caixa misteriosa. Então já que falaste desse livro, eu quero ler a sinopse deste. Boa. Muito bem, vamos lá ler. No mundo imerso em afazeres da vida, onde o tempo escasseia, o pequeno Simão desperta a sua família de um modo inovador. Nesta história, que não deixará ninguém indiferente, são destacados o empreendedorismo e as características individuais que nos tornam únicos, mostrando que o valor está, muitas vezes, desapercebido dentro da própria casa. O que fará o Simão para obter a atenção dos pais? Uau, muito interessante. Olha, tenho uma última questão para ti. Sim. Então, e se Deus te mandar à China para apresentares o teu livro ou alguma coisa? Ou aprendes chinês, quer dizer, mandarim, ou vou lá, obedeço. Muito bem. Muito obrigada por poder estar aqui. Obrigada. E E já agora, descobre o significado do teu nome, porque tem a ver com o livro Muda o Meu Nome. Porque a ideia não é mudar o nome. ok. Muito obrigada. Obrigada. Beijinho.